As 6 fases da melhoria de processo simplificado. Em qualquer organização, pode-se definir dor por situações de alto custo, baixa lucratividade, má qualidade, altos custos de garantia, atrasos nas entregas, baixa satisfação do cliente ou funcionários insatisfeitos. Todas essas dores são o que mais preocupa a administração. A melhoria de processos é uma abordagem sistemática para realinhar processos organizacionais críticos para alcançar melhorias consistentes e sustentáveis. Neste módulo, vamos tratar da parte 3, as 3 últimas fases da melhoria do processo, que são fase 4, teste do processo reprojetado, fase 5, institucionalizar o processo redesenhado, fase 6, ciclo de melhoria contínua. E lembrando as 6 fases da melhoria do processo: fase 1, identificar processo crítico; fase 2, medir o processo; fase 3, redesenhar o processo. Essas 3 fases já foram apresentadas no evento anterior, e agora vamos tratar da fase 4, testar processo redesenhado; fase 5, institucionalizar processo redesenhado; e a fase 6, os ciclos de melhoria contínua. Fase 4, teste do processo reprojetado. O processo redesenhado ou reprojetado é testado nesta fase com os recursos necessários. O sucesso do teste só pode ser determinado com dados coletados nas medidas de desempenho de processo, tais como yield, rendimento, throughput, tempo de passagem, capacidade do processo e eficácia do equipamento. A satisfação do cliente também deve ser medida para verificar se a voz do processo e a voz do cliente estão de fato reconciliadas. Caso contrário, seria necessária a modificação do processo redesenhado. Um plano de implementação para institucionalizar o processo desenhado é a última etapa desta fase 4. Resumindo as etapas da fase 4, temos: estabeleça metas para o teste, obtenha os recursos necessários para realizar o teste, pois os membros da equipe podem ser diferentes, conduza o teste e meça os resultados do teste com base em medidas de desempenho em processo, meça a satisfação do cliente, modifique o processo redesenhado conforme apropriado e desenvolva um plano de implementação para institucionalizar todo o redesenho. Fase 5. Institucionalizando o processo redesenhado. Institucionalizar significa a implantação total do processo redesenhado. A institucionalização do processo redesenhado deve envolver a coleta de dados sobre as medições do processo, especialmente o yield, o throughput, para garantir que atenda aos requisitos do cliente. Em uma organização grande e complexa, a maioria das melhorias de processo terá um efeito cascata em toda a empresa. Assim, a implementação do processo redesenhado requer adesão e planejamento cuidadoso envolvendo vários departamentos, que já deveriam ter representantes na equipe de processo de melhoria. Portanto, em termos de atendimento aos requisitos do cliente, todos os requisitos desses vários departamentos deveriam ser atendidos. Além disso, todos os funcionários envolvidos precisarão de treinamento sobre o processo redesenhado antes de sua implementação. Para sustentar os ganhos do estudo de processo de melhoria, serão necessárias possíveis mudanças nas medidas internas do negócio. Então, resumindo as etapas da fase 5 do processo de melhoria: treinar funcionários sobre o processo redesenhado, implementar o processo redesenhado, monitorar as medidas de desempenho em processo, fornecer feedback sobre os resultados, desenvolver plano de realocação de pessoal, documentar as lições aprendidas e sustentar os ganhos. Na fase 6, que é o ciclo de melhoria contínua, nesta fase, outras oportunidades de melhoria são buscadas através de ciclos de iteração. As iterações realizadas devem identificar outro processo crítico que precisa ser realinhado. Portanto, a melhoria contínua é realmente uma maratona sem fim, porque existem vários processos críticos em qualquer empreendimento humano complexo que precisam de realinhamento. Mensagem-chave, fechando o módulo: as 6 fases do processo de melhoria, então, são: identifica o processo organizacional crítico, o mais doloroso. Meça o estado atual do processo. Redesenhe o processo crítico. Teste o novo processo redesenhado. Institucionalize o processo redesenhado. E, finalmente,
gere o ciclo de iterações de melhoria contínua. Fale conosco na AQC, Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa numa jornada de melhoria contínua e estruturada. Obrigado